Polícia Nacional faz o balanço daquilo que foi o asseguramento das eleições e o que será feito doravante em termos da garantia de segurança pública. Vamos ao encontro do Paulo Duda. Este balanço acontece na unidade operativa. Vamos ao encontro do jornalista Paulo Duda, que tem mais pormenores. Olá, Duda. Boa tarde. O que é que diz a Polícia Nacional? Boa tarde, Chiesa. É exatamente isso que vamos perceber nesta comunicação que está a ser feita pela Polícia Nacional a partir aqui da unidade operativa de Luanda. A polícia apresenta, nesta altura, todos os dados recolhidos durante o processo eleitoral e vai certamente trazer também detalhes sobre o que deverá ser feito nos próximos dias para continuar a garantir a segurança da população. Fala nesta altura o responsável pelo Gabinete de Comunicação da Polícia para este período eleitoral. Vamos acompanhar as declarações. Para que estes dias sejam calmos e também seguros para todos os cidadãos. Portanto, passados esses 15 dias de votação, a Polícia Nacional tomou conhecimento de cerca de 58 protestos. Desses protestos resultaram em 14 vandalizações e 9 tentativas também de vandalização, resultando em 165 detidos e, consequentemente, decorreram julgamentos que resultaram na pena de multa e prisão de 6 meses nas províncias de Luanda e Uambo. Do geral destes acontecimentos, os maiores destaques foram para atos que decorreram em Benguela, Malange, Lunda Norte, Mochico e protestos também em Luanda, onde se verificaram mais, mas que a Polícia Nacional, no seu devido momento, conseguiu pôr cobro a essa situação, fazendo o mesmo recurso de quando em vez aos meios coercivos permitidos por lei, de forma a que os cidadãos fossem, entretanto, levados a perceber que a única forma que têm de reaver os seus direitos e o que lhes foi prometido é negociarem e conversarem com esses partidos políticos. De resto, a situação de segurança pública no país apresenta-se calma. Nos dias subsequentes, depois do acórdão do Tribunal Constitucional, o posto de comando principal das Forças de Defesa e Segurança está, nesse preciso momento, empenhado em criar todas as condições de segurança para que o ato do dia 15 decorra com toda a normalidade, com toda a segurança e, naturalmente, para que os cidadãos que queiram dela participar também o façam com a segurança necessária. Há uma pergunta que nós gostaríamos de fazer, tem a ver com o facto de alguns partidos na oposição estarem exatamente a anunciar, através dos seus canais oficiais das redes sociais, que possivelmente poderá haver manifestações. Tem a polícia conhecimento disso? Como é que a polícia olha para estas ações que poderão ser perpetradas por estes partidos na oposição? A Polícia Nacional tomou conhecimento, de facto, da intenção de alguns partidos políticos na oposição realizarem manifestações que expressam o sentimento que têm com relação aos seus eleitores, mas a Polícia Nacional de Angola e o posto de comando principal dessa operação manifesta a sua disponibilidade para colaborar com os promotores dessa intenção, com vista a garantir a realização desse direito fundamental nos termos constitucionais, ou melhor, nos termos da Constituição e da lei. Portanto, a Polícia Nacional, entretanto, faz lembrar que, de acordo com o artigo 47 da Constituição da República de Angola, é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. Entretanto, as reuniões e manifestações em lugares públicos, esses sim carecem de prévia comunicação
à autoridade competente nos termos e para os efeitos estabelecidos também por lei. E é preciso também referenciar que nos termos do artigo 4º, o artigo 5º da Lei 16/91, que é a lei sobre o direito de reunião e manifestação, estão previstas algumas limitações ao exercício também deste direito de manifestação. Portanto, esse é o recado que as Forças de Defesa e Segurança e o Posto de Comando Principal passa. Por razões mesmo de segurança, essas limitações, a lei impõe também essas limitações. E as razões são de tempo, essencialmente, não são permitidas manifestações a menos de 100 metros das sedes dos órgãos de soberania e outras instalações relevantes, bem como existem restrições de horários sobre a sua realização. Além do mais, o Posto de Comando Principal de Asseguramento às Eleições alerta ainda que apenas são permitidas manifestações pacíficas e sem armas. Qualquer manifestação que não respeite esses limites não será permitida. Assim, uma manifestação violenta no qual, por exemplo, haja queima de pneus ou vidros de lojas partidas, já não será exercício de um direito fundamental, portanto, mas sim uma violação de direitos de outrem. Portanto, enquanto for assim, naturalmente que a Polícia Nacional e as Forças de Defesa e Segurança que estiverem a assegurar toda essa movimentação de massa que se prevê, portanto, deverão tomar medidas para que possamos sanar os problemas que surgirem durante a realização dessas manifestações. Também é preciso sublinhar que as manifestações que a própria lei também estabelece que são proibidas as manifestações que tentem derrubar a ordem constitucional, não são permitidas. As manifestações que também tentem assaltos ao Palácio Presidencial, ao edifício da Assembleia Nacional, protestos com apelos à cessação de partes do território ou manifestações promovidas por entidades inexistentes ou ilegais também não são permitidas. E a essas questões, a esse tipo de manifestações, também as Forças de Defesa e Segurança, a Polícia Nacional, vão necessariamente prestar atenção por formas a que não tenhamos situações que tenhamos que intervir utilizando os meios coercivos legalmente autorizados por lei. Regra geral, compete às autoridades políticas e administrativas proibir as manifestações, mas se esses eventos proibidos apenas decorrerem durante a manifestação, a polícia pode também intervir para limitar o percurso, suspender a manifestação e ou até ordenar a dispersão dos manifestantes. Portanto, é preciso aqui também fazer perceber aos organizadores dessas manifestações que, independentemente de que tenham um agremã das autoridades administrativas, mas ao longo do percurso da realização desses atos de manifestação, se elas tiverem contra aquilo que emana da lei, a polícia pode intervir para limitar o percurso, suspender mesmo a manifestação ou até ordenar a dispersão dos manifestantes. A prática de crimes no percurso de reuniões e manifestações consubstancia a contrariedade à lei dos fins perseguidos por tais eventos. Portanto, é aqui uma comunicação que aproveitamos os vossos microfones para fazer, para que fique sublinhado que, como dissemos de início, a Polícia Nacional, os órgãos de defesa e segurança e, fundamentalmente, o Posto de Comando Principal de Asseguramento ao Processo Eleitoral está disponível, está aberto e até deverá estabelecer, e quando se for o caso, conversações, negociações com os organizadores, por formas a que as manifestações sejam realizadas, se acontecerem, com a tal
paz e segurança que são necessárias. E até mesmo no caso das manifestações que estejam a decorrer, se essas manifestações descambarem em violência, desordem pública, também aqui um alerta, porque no caso dos organizadores não garantirem que essas manifestações decorram com paz, ordem e segurança, durante a realização destas manifestações, nos termos do artigo 4º da Lei sobre Manifestações, naturalmente que haverá da parte dos órgãos de defesa e segurança que estão a acompanhar todo o asseguramento, uma intervenção e responsabilização mesmo dos promotores destas manifestações que atentem contra a ordem e a tranquilidade públicas. Também aqui é importante dizer que o posto de comando principal do asseguramento ao pleito eleitoral, entrado que estamos na terceira fase do asseguramento, que recordemos que nós tivemos a primeira fase, que foi o antes, durante as eleições, e agora estamos no processo da terceira fase, que é pós-eleições, onde vamos acompanhar até o dia 15 o período em que será de investidura dos órgãos eleitos, previsto para o próximo dia 15 de setembro. As restrições acima referenciadas deverão ser observadas designadamente em termos de locais de acessos para a realização de atos de manifestação, pelo que a Polícia Nacional, o posto de comando principal do asseguramento das eleições, apela à colaboração de todos os cidadãos, no geral, para que haja um cumprimento da lei, da Constituição, sendo que durante esses dias a manutenção será feita por formas a que no dia 15 tenhamos, entanto, um ato de investidura digno de Angola, que é o país que todos nós amamos. Portanto, com relação à questão que colocou, embora tenhamos sido exaustivos, mas é fundamental fazer perceber os cidadãos daquilo que decorre da lei. Sublinho que a Polícia Nacional, o posto de comando principal do asseguramento das eleições, está aberto, está disponível e vai colaborar com todos os organizadores que entenderem realizar nessa altura, nomeadamente os partidos políticos que subscreveram manifesto que está a circular naturalmente nas redes sociais, mas é importante perceber que há limites, e esses limites que decorrem da lei serão cumpridos escrupulosamente da parte das forças de defesa e segurança, que têm a responsabilidade de assegurar e dar segurança a todos os cidadãos. O comissário de Produção de Capemba da Rádio Eclésia falou que haverá restrição dentro dos espaços públicos. Queremos aqui ajudar a conta dos espaços públicos em que os agentes de manifestação não terão acesso. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, na verdade, o número de pessoas que reclamam, estão a receber mensagens a dizer que poderão ser mortos, mensagens anónimas. A polícia tem conhecimento dessas notícias, dessas informações, vai trabalhar nelas, nem por isso. Querem tentar compreender ao certo? Todas as pessoas que, por um motivo, tenham sido ameaçadas, importunadas, e aliás, aí há uns dias, quando estávamos na segunda fase do asseguramento desse pleito eleitoral, fizemos essa comunicação, já nos órgãos de comunicação mesmo. As pessoas devem fazer queixa aos órgãos de polícia, nomeadamente ao Serviço de Investigação Criminal, ao Serviço, à Direção de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, para naturalmente a competente abertura de processo investigativo no sentido de chegar a essas pessoas que ameaçam. No entanto, e dizemos que é fundamental que façam essa participação nos locais devidos para que fique registado e naturalmente a Polícia Nacional em particular e os serviços de investigação criminal também têm a obrigação naturalmente de investigar todas as queixas, todas as participações que chegam aos seus piquetes. Naturalmente é um direito que têm os cidadãos e este direito naturalmente lhes é garantido
pelas Forças de Defesa e Segurança. E aqui vai um apelo aos cidadãos, naturalmente, para que, como temos estado a verificar, durante estes últimos dias, depois do dia 24, que foi o dia do voto, temos estado a verificar que os serviços de investigação criminal têm estado a ir no encalço de cidadãos que, utilizando as redes sociais, a coberto, escondidos, tentam ameaçar, tentam inclusive chamar nomes, levantar falsos testemunhos contra outros cidadãos e até mesmo a membros do governo da República de Angola. E, naturalmente, esses camaradas que foram apanhados estão a conta já com a Justiça. Portanto, isso é um sinal que, da parte das Forças de Defesa e Segurança, esse tipo de atitudes, esse tipo de comportamentos terão sempre um tratamento especial para que sejam levados às barras do Tribunal. A questão que tem a ver com os espaços que serão restringidos? Naturalmente. Muito bem. Este é o essencial da conferência de imprensa que ainda decorre aqui na unidade operativa do Comando Provincial da Polícia Nacional, uma conferência de imprensa em que o porta-voz do posto de comando principal das eleições, Orlando Bernardo, está a responder às questões dos jornalistas. Há aqui um aspecto essencial para salientar, a fim mesmo de fecharmos esta reportagem em direto, é relativamente a um manifesto que está a circular nas redes sociais de partidos que orientam os seus militantes a avançarem para manifestações pelo país, manifestações que em princípio deverão ocorrer amanhã. A polícia diz que ainda não recebeu nenhuma comunicação neste sentido e apresenta para já algumas restrições que terão que ser observadas se efetivamente estas manifestações forem realizadas. Ou seja, a polícia diz que em caso de vandalismo vai agir, tal como a lei prevê, e também a polícia a salientar aqui que não serão permitidas manifestações junto ao Palácio Presidencial e também junto à Assembleia Nacional e outros órgãos de soberania. É uma conferência de imprensa que está a terminar e que vamos obviamente refletir nos próximos serviços informativos da televisão pública de Angola. Chiesa, Edmilson, até já.